a cultura das empresas ainda não está preparada para esse trabalho em equipe, porque existe uma rotatividade muito grande de pessoas e as pessoas não têm tempo, muitas vezes, de se conectarem e as empresas acabam não oportunizando este momento de conexão. Então, hoje, algo que deveria ser muito básico e muito simples tem uma dificuldade muito grande. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks, o videocast que conecta o RH ao mundo do trabalho. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje estão presos em um rabo de cavalo, olhos castanhos também, nariz médio, boca pequena, estou usando brincos longos, coloridos e vestindo uma malha preta com um blazer preto por cima e calças jeans. E estou ambientada aqui num estúdio onde tem uma bancada na minha frente. Na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. Na minha direita tem um vaso com uma planta de outono. Na minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos, livros. E atrás de mim tem quadros representando pessoas. E hoje a gente vai falar aqui, a gente vai fazer um bate-papo e vai trazer muitos insights sobre um assunto muito interessante que é o trabalho em equipe, mas a gente vai falar, na verdade, muito sobre pessoas. E quem me acompanha aqui hoje nesse bate-papo para mediar é a jornalista Flávia Noal. Flávia, muito bem-vinda. Muito obrigada, Rê. É uma satisfação estar de volta aqui à bancada do Talks para falar sobre pessoas. Olha, confesso que sou apaixonada por pessoas, mas também tenho um pouco de medo, porque assim, são seres difíceis de lidar, principalmente no coletivo, né? Então, a gente fica com esses sentimentos um pouco ambíguos e esse tema, trabalho em equipe, ele se aplica a tantas dimensões da nossa vida, tenho certeza que a gente vai sair daqui com muitos insights. Antes de fazer minha autodescrição, quero colaborar aqui com a tua descrição. A Rê tá com um brinco lindíssimo, gente. A gente tinha que ter um close aqui para mostrar, porque é muito bonito. Muito obrigada. As ordens. Ai, muito obrigada. Cuidado. Gente, então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura logo abaixo dos ombros, olhos castanhos e pequenos, nariz grande, boca média, com um sorriso largo. Hoje estou vestida com uma blusa preta e com um casaco na cor coral. E a nossa convidada especial aqui para esse bate-papo é a Ciandra Araldi Menegola, é consultora em desenvolvimento humano e organizacional. Muito bom te receber hoje aqui, Ciandra, bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, né, ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre aquilo que faz meu olho brilhar. Então, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, nariz médio, boca média, sou loira, tenho cabelo mais ou menos aproximadamente até o ombro, estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta com acessórios dourados e um blazer cor areia. Perfeito. E para a gente começar aqui esse nosso bate-papo sobre trabalho em equipe, a gente vai fazer uma pequena dinâmica chamada Todo Time Tem Isso. Vamos ver. Funciona assim, ó. Eu vou dizer algumas palavras ou algumas situações e vocês, Flávia e Ciandra, vão responder de forma bem rápida com uma palavra ou frase curta que represente o que essa situação costuma gerar numa equipe. Okay. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira é mudança de liderança. Caos. Direta. Ela foi mais profunda, eu ia dizer tensão. Os dois valem? Acho que a tensão faz parte do caos. Faz parte do caos, né? Toda mudança, ela provoca um caos, né? No início e depois a gente entra numa linha de estabilidade. E acho que talvez quando há uma mudança muito brusca, sem um preparo, sem uma indicação de que aquilo vai acontecer, a mudança de liderança é ainda mais caótica. Né? Porque normalmente não se prepara os liderados para isso, né? Às vezes a mudança acontece de forma muito repentina, sem comunicação, sem clareza do que essa liderança também está trazendo, e aí provoca esse distúrbio. Segunda situação, falta de comunicação.
Ruídos. Eu diria que caos. Tá caótica hoje, hein, Flávia? É que falta de comunicação, acho que é um tema tão transversal que toda hora ele aparece aqui no Talks, né? Se tu não se comunica bem, qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa, desde a melhor coisa, porque eventualmente isso pode trazer, né, algo benéfico, mas normalmente são coisas ruins, porque falta justamente essa mediação que a fala é capaz de fazer para nós aqui, voltando, nós seres humanos coletivos, que nos desenvolvemos, inclusive, a partir da fala. Então, acho que a comunicação é um ponto bem central, assim. E se falta comunicação, a tendência ao caos é muito grande. Terceira situação, então, alguém novo no time. Medo. Medo do desconhecido, medo do que essa pessoa pode estar representando para o time, né? E principalmente quando não tem a comunicação, como a Flávia trouxe, de por que essa pessoa está chegando, ela pode estar interferindo no meu sistema de sobrevivência, né? Então, provoca muito medo, muita insegurança. É uma mudança que faz com que as pessoas entrem num modo de defesa muito grande e acabam nem recebendo bem essa pessoa. A ansiedade, acho que esse medo vai desencadear em uma grande ansiedade, principalmente se essa entrada ela não for bem gerenciada, se ela não for bem cuidada, porque muitas vezes simplesmente colocam uma pessoa nova no time, sequer explicam o que essa pessoa vai fazer, por que ela chegou, em que condições ela chegou, se é um cargo novo, né, principalmente, ou se substituiu um colega que era muito querido, também muitas vezes gera esse tipo de resistência. Então, assim, eu acho que sempre gera uma certa ansiedade, mesmo que depois isso vá se dissipar e essa pessoa ela seja muito bem integrada ao time, mas é inevitável que se tenha alguma insegurança. Próxima situação, um projeto que deu muito certo. A sensação de que não existe nada melhor no mundo, assim, tudo, a partir de agora, nada mais tudo pode vai dar errado. certo. Nada mais dará errado. Se esse deu certo... O sabor das conquistas e das vitórias são muito bons, né? E eles fazem relembrar o quanto a gente tem condições de vencer e de conquistar, né? Então, eu acho que isso é muito importante quando celebrado, quando o time celebra. Então, eu acho que um projeto que deu certo precisa ser celebrado e ele precisa ter gosto de vitória mesmo. Traz otimismo, né? Traz otimismo. Agora, um conflito mal resolvido. Todo tipo de problema. Acho que só traz mais problema. Eu diria que traz crise, né? E a crise vai trazer muitos problemas, porque, na verdade, nós temos a tendência de, muitas vezes, não querer resolver os conflitos, né? E os conflitos, eles vão virando problemas, eles vão virando crises maiores ainda, e vai fazendo com que o time fique todo disfuncional. E, então, eu diria que é crise. A gente volta de novo ao caos, né? E, por último, um reconhecimento coletivo. Acho que satisfação num alto nível, assim. Eu concordo com a Renata, também acho que é satisfação, e vejo que isso é algo que as organizações ainda precisam valorizar mais, porque a gente acaba esquecendo de celebrar essas conquistas, essas vitórias. Perfeito. Bom, e agora que a gente já aqueceu aqui, eu vou começar te perguntando, Ciandra, por que ainda a gente precisa falar tanto sobre trabalho em equipe nas organizações? Não deveria ser algo que já está enraizado na cultura das empresas? Eu costumo dizer o seguinte, que é básico, é simples, mas não é fácil. Porque trabalhar em equipe é muito além de estar junto, é muito além de a gente estar falando de cooperação, de colaboração. A gente falar de trabalho em equipe, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de escuta ativa, a gente está falando de empatia, a gente está falando de vários aspectos emocionais. E quando a gente está falando de aspectos emocionais, a gente está falando do respeito à diversidade, ter que conhecer o outro, falar sobre vulnerabilidade, é um momento em que eu me coloco muito vulnerável, e isso não é algo que as pessoas praticam
tranquilidade, porque nós fomos educados para não sermos vulneráveis, né? E qual que é a grande questão? A grande questão é que nós fomos educados para sermos mais individualistas, nós temos isso na nossa essência, né? Então, hoje, como a gente vem trabalhando isso nas organizações de forma frequente, porque a cultura das empresas ainda não está preparada para esse trabalho em equipe, porque existe uma rotatividade muito grande de pessoas e as pessoas não têm tempo, muitas vezes, de se conectarem e as empresas acabam não oportunizando este momento de conexão. Então, hoje, algo que deveria ser muito básico e muito simples tem uma dificuldade muito grande. Principalmente porque envolve muito a questão do autoconhecimento, a questão do conhecer o outro, de entender as diferenças dos perfis comportamentais. E isso é algo que as pessoas estão despertando para isso agora, por incrível que pareça. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão procurando o autoconhecimento, estão procurando se desenvolver, mas até pouco tempo atrás isso era uma coisa que era muito desconhecida ainda nesse mundo, né? Então, isso faz com que ainda tenha que se falar muito nisso, né? Tenha que cultivar, tenha que ficar relembrando o tempo todo disso. Mas isso tem muito a ver com a cultura, né? Inclusive, fazendo um link, né, com a dinâmica aqui que a gente fez agora, todas essas situações, elas realmente acontecem, mas ninguém está preparado, ninguém é educado para elas dentro de uma empresa, né? Ou, enfim, na vida, ninguém está preparado para determinadas situações, enfim. Ciandra, e a gente sempre pensa que um bom trabalho em equipe, ele é feito por pessoas iguais. Isso é algo muito comum da gente tentar, muitas vezes, levar um projeto adiante com pessoas que são pessoas com comportamentos parecidos, ou que têm uma formação parecida, ou que não criam nenhum tipo de conflito entre elas. Como fazer isso? Tu falou de perfis comportamentais. Como que se lida com esses diferentes perfis e se estimula o trabalho em equipe? Eu diria que a palavra é conexão. Né? O que acontece? Quando é que eu consigo me conectar com alguém? Quando é que eu consigo compreender o outro? Quando eu conheço o que está por trás daquele crachá. Hoje as relações elas acabam sendo muito superficiais e é isso que eu estimulo muito no meu trabalho, né? Que é a questão de olhar o que tem por trás do CPF. Porque o CNPJ é composto por vários CPFs, mas o que tem por trás daquele CPF? Que história tem por trás daquele CPF? Porque quando a gente fala do nosso perfil comportamental, a gente está falando das nossas histórias, das nossas experiências, né, do nosso passado. E muitas vezes os meus comportamentos eles estão diretamente ligados à minha história. Então, às vezes, por eu ser uma pessoa um pouco mais rígida e tal, é porque a minha história me fez ser um pouco mais rígida. Então, conhecer as pessoas e entenderem o porquê as pessoas se comportam daquele jeito e entenderem que elas precisam se conectar verdadeiramente com aquela pessoa, que não é fácil, porque eu preciso de algo que é fundamental, que é confiar nessa pessoa. Eu preciso de um tempo de dedicação para entender, para compreender quem está do outro lado. Então, eu preciso também ter muita empatia, que isso é algo que hoje a gente precisa desenvolver. Eu preciso me colocar muito no lugar do outro. E é algo que deveria ser normal, mas a gente não tem essa formação, essa preocupação, porque desde pequenininho o que a gente mais escuta quando a gente está se desenvolvendo, e não estou dizendo que está errado, mas a gente escuta assim, tu tem que te virar sozinho, tu tem que fazer as coisas sozinho. Então a gente aprende a olhar mais para a gente do que olhar para o todo, né? Então a gente tem essa dificuldade de lidar com os perfis diferentes, a gente tem facilidade em lidar com quem é igual a gente. Com quem é diferente da gente, a gente sofre um pouquinho mais. Mas quando eu me coloco verdadeiramente, eu me conecto com essa pessoa, eu tenho mais facilidade. Então, é importante eu me conectar verdadeiramente com aquela pessoa, com aquele CPF, não com aquele crachá. Porque hoje as relações são muito superficiais dentro das organizações. Né? Porque a gente tem essa questão de que eu não posso entrar demais no mundo do outro, isso não faz parte do meu mundo, isso já deixa de ser profissional e as pessoas esquecem que tem um ser humano por trás, que precisa se conectar com outro ser humano. E como o RH pode intermediar essas relações e estimular esse ambiente onde isso acontece? Eu diria que hoje o papel do RH ele é muito importante no acompanhamento dos líderes, porque quem vai realmente provocar esse ambiente é o RH juntamente com a liderança. Então, é preparando essas lideranças para essa diversidade, porque normalmente os líderes, por uma questão inconsciente, acabam contratando pessoas
com um perfil mais parecido delas do que um perfil muito diferente, porque lidar com o diferente causa o desconforto, né? Então, o RH estimulando e treinando e conscientizando esses líderes de que a diversidade ela é importante, ela agrega. Quanto mais diverso for o meu time, mais performance ele vai ter, porque eu vou estar complementando comportamentos, eu vou estar complementando habilidades. Então, eu faço com que esse time tenha uma performance maior, uma produtividade maior do que eu estar tendo pessoas boas com características iguais o tempo todo. Então, quanto mais diferente o time for, melhor. Mas esse é um trabalho que o RH tem que fazer apoiando muito as lideranças, fazendo muito com que as lideranças entendam que o diferente é importante, que o diferente é bom. Afinal, os líderes são pessoas também, né, gente? São pessoas. Não são super-homens nem mulheres maravilhas, né? Não são perfeitos, que essa também é uma expectativa que a gente tem, né? Que o líder tem que ser perfeito. Não, o líder não tem que ser perfeito. Ele não é perfeito, ele é um ser humano. E aos poucos essa ideia ela vem também se destituindo um pouco, que é aquela ideia do líder um pouco mais vulnerável. E isso também abre espaço para que a equipe tenha um papel mais central, tenha mais protagonismo, e por isso é necessário que seja uma equipe que trabalha melhor conjuntamente. Exatamente, até porque o que acontece, né? A partir do momento em que eu tenho isso de forma clara e que a equipe trabalha juntos, os meus resultados são muito maiores, né? A equipe produz muito mais... vamos dizer assim, juntos somos mais fortes, não é só uma frase bonita, clichê de parede. Ela é verdadeira, tanto que nos trabalhos que a gente faz nas organizações e quando a gente mostra para o time que realmente juntos eles são mais fortes, né, através de experiências vivenciais, eles percebem que se eles trabalharem de forma realmente colaborativa e juntos, os resultados deles são muito mais fortes e muito mais potentes, né? Então, isso é fundamental que eles experimentem esse sabor que a gente falou antes, né? Dessa relação do todo e não do meu. Então, é muito legal. Eu diria assim que é bem disruptivo, né? Porque a gente acha que é comum, mas não é. A gente ainda vive num lugar onde a competitividade ela fala muito alto e olhar para o todo exige desprendimento e desapego e precisa de vulnerabilidade, porque eu preciso mostrar as minhas fraquezas para que o outro faça a parte em que eu não sou tão bom, né? E hoje, quais seriam as maiores fontes de conflito dentro das equipes? Eu diria, assim, que com certeza absoluta é a falta de clareza nos papéis e a comunicação falha, que a gente falou, né? Que a comunicação traz muitos problemas. Porque quando eu não tenho clareza do meu papel como indivíduo e o meu papel como todo, eu acabo não atendendo às expectativas das pessoas que estão à minha volta, né? Então, o que acontece? Acaba trazendo muito distúrbio, que como o Patrick Leoncini fala no livro Os 5 Desafios das Equipes, eu acabo trazendo disfunções, distúrbios. Então, com certeza, a falta de clareza de papéis e a comunicação, a falha de comunicação, ela provoca muitos distúrbios e muitos conflitos dentro das equipes, né? E tem como sair de um perfil de equipe muito individualista para uma equipe que trabalha de forma mais coletiva por meio dessas técnicas, ferramentas que são aplicadas? Tem. Como é que você orienta essa gestão de crises aí? Essa gestão de crise, assim, quando nós estamos falando de crise mesmo, eu oriento o líder, né? O líder ser um facilitador emocional. Porque o líder também é uma pessoa e ele precisa entender que tem pessoas que têm sentimentos que naquele momento da crise, da pressão, elas estão também sentindo algo diferente, né? Em tentar entender esses sentimentos, acolher, porque eu acho que a palavra do líder, ele precisa ser acolhedor, ele precisa trazer um ambiente de segurança psicológica para esse time, para esse grupo, né? Ou para esse profissional, e mostrar para ele que ele está junto, que ele está ali como uma parte do todo, e não como um superior, e não como como alguém que sabe mais, se coloca como um membro da equipe. Depois disso, ele entende assim, o que a gente pode fazer, o que precisa ser feito, que ações a gente fazer, e ele se coloca como ajuda. Ele, clareia essa nuvem que fica obscura, né? Então, eu diria que nesse momento de crise, isso. E respondendo à pergunta da, desculpa, Flávia.
Eu trabalho com muitas dinâmicas experienciais, onde eu mostro, as vivências, elas mostram muito mais através da experiência do que da teoria. Então, eu diria que a técnica que eu uso para desenvolver times, ela está muito na questão da experiência, de eles viverem a experiência de estar juntos e estar sozinhos. Como é? Me explica assim com um exemplo que eu prefiro. Prefere? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que é uma atividade de alto impacto. Eu tenho várias atividades de alto impacto, onde eles fazem um fallback, né? Que até tem videozinhos engraçados na internet, que é onde as pessoas se jogam de costas numa cama de gato, né? O que é uma cama de gato. Então, ou seja, o que eu preciso fazer para me jogar de costas no colo do meu colega, sabendo que eu posso cair no chão, né? De uma altura de 1,5 m, 1,70 m. Né? Então, o que eu preciso para isso? Confiança. Confiança. Então, um time, que um dos pilares básicos para a gente trabalhar um time é a confiança. Eu preciso fazer que as pessoas confiem. Mas confiem como? Às cegas. Porque confiança não é algo que eu tenho que conquistar. Então, ou seja, a gente cria a sensação da pessoa perder o controle e ter que confiar no colega. Então, ou seja, a neurociência explica isso, que o aprendizado que a gente tem através de uma experiência, ele fica muito mais sedimentado do que eu ficar horas na frente de um grupo falando. Então, a experiência, o que eu senti, o que eu vivi naquele momento, eu não esqueço. Então, eu trabalho com técnicas dessa natureza e outras dinâmicas de grupos onde a gente trabalha, então, estratégia, conexão. Eu trabalho muito com check-ins de conexão, de histórias pessoais, onde as pessoas se conectam verdadeiramente com os outros. Então, eu faço a pessoa compreender que do outro lado não tem só uma pessoa que pode estar vendendo uma imagem, mas tem uma experiência, tem uma história, e as pessoas normalmente se conectam com o storytelling daquela pessoa. Né? Então, vamos dizer assim, é uma ferramenta muito poderosa de conexão, e eu trabalho com essas experiências. Eu procuro gerar esse tipo de experiência. E as empresas estão, de fato, preocupadas com isso? Elas têm dado atenção a esse tema do trabalho em equipe, do estímulo ao trabalho em equipe? Eu vejo que ainda nós estamos num movimento pequeno, né? Mas nós temos várias organizações hoje preocupadas com isso. Eu venho fazendo um trabalho bem grande numa organização onde nós estávamos com um problema muito sério de pesquisa de clima organizacional. E a gente fez o trabalho em toda a área, que é uma empresa bem grande, enfim, onde trouxe resultados muito potentes para a pesquisa de clima, para o ambiente e para a produtividade. Então, assim, eu vejo um movimento ainda sutil, porque ainda está muito focado na questão resultado, performance individual do que a performance coletiva. Ainda não caiu a ficha, principalmente aqui na nossa região, né, que nós viemos de uma colonização alemã e italiana, que ela é muito do trabalho duro, da competição, do resultado, da entrega. Então, nós ainda estamos, vamos dizer assim, bastante tímidos. Nós precisamos desenvolver melhores. Vou aproveitar o gancho dessa tua pergunta, Flá, para chamar aqui a nossa terceira convidada aqui da mesa de forma remota, que vai enriquecer ainda mais aqui o nosso bate-papo. É a Márcia Gressler, que é gerente de recursos humanos e especialista em DHO, e atua numa empresa onde o trabalho em equipe não é apenas valorizado, mas também faz parte da cultura. Seja muito bem-vinda, Márcia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigada. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Márcia, eu vou pedir para Então, você tá fazer bom. sua autodescrição. Perfeito, então sou uma mulher de pele clara, olhos médios, boca média, nariz pequeno, estou utilizando uma malha na cor azul claro e tenho o meu cabelo mais para loiro assim e um pouquinho abaixo do ombro. Perfeito. Márcia, conta aí pra gente, então, como é que vocês estruturaram essa valorização do trabalho coletivo aí na empresa? Tá bom. Bom, quero dizer primeiramente que sou aluna aí da Ciandra, né? A Inova está fazendo um trabalho de PDL desde o ano passado, onde a Ciandra e a Natália entraram para nos auxiliar brilhantemente. Nós temos uma empresa, então, nós somos uma empresa de tecnologia e isso está muito forte na cultura da Inova. Eu entendo que quando a gente fala de valorização do coletivo, tem que vir de cima, né? Tem que vir primeiramente da direção da empresa.
Então, vai muito além de ter ferramentas. Tu pode ter Teams, portal de RH, pode ter as melhores ferramentas possíveis, mas se tu não tiver daqui a pouco alinhamento com o teu time, se tu não souber exatamente aquilo que a empresa quer com aquela comunicação, onde ela quer atingir, onde ela quer chegar, e a forma de fazer isso de uma maneira assertiva, né, não traz bons resultados. Então, não são apenas ferramentas, mas vai muito além disso. Perfeito. E eu acho bem bacana, né, Márcia, porque tu trouxeste uma coisa muito importante que eu trouxe na minha fala no começo, né? Isso é cultura, isso tem que vir de cima, né? Não, a gente consegue desenvolver times de base para que a gente fale que tem o efeito compressão, mas ele é um efeito que ele acaba demorando muito mais do que quando a cultura da organização ela traz isso na veia, né? E a Inova tem muito disso, né? Perfeito, e até vocês falaram antes, a Sandra citou segurança psicológica, eu acredito muito nisso, assim, as pessoas têm que poder falar, né, e para elas falarem, elas precisam se sentir seguras. Então, uma empresa onde nós temos ali, por exemplo, nas terças-feiras, das 8 às 12, reunião de alinhamento com a direção, e toda empresa passa por ali, né, basicamente, assim, todas as gestões, para além dos gestores, muitas pessoas importantes nas linhas passam por aquela reunião, e o intuito daquela reunião é alinhamento mesmo, dificuldades que têm que ser discutidas, desafios, enfim. Então, todos conversam, saem dali pelo menos com algum tipo de alinhamento. Isso é importante ouvir as pessoas, né? Mas mais do que isso, elas se sentirem seguras para participar e para falar, terem o seu lugar de fala e de participação na empresa, né? Márcia, e vocês já viveram alguma situação, algum caso, assim, em que o trabalho em equipe foi decisivo para resolver alguma situação crítica? Conta pra gente. Nossa, vários. Vários, assim, né? Escolhe. A Inova cresceu muito o ano passado, assim. Na verdade, nos últimos 4, 5 anos, a Inova teve um boom de crescimento. E praticamente dobrou a empresa. E claro que isso te traz inúmeros desafios, assim, eu não vou citar um aqui porque foram diversos, inclusive vocês falavam anteriormente sobre comunicação, então comunicação, alinhamento, capacitação, nós tivemos que buscar várias ferramentas, né, para compor isso tudo, mas dentro da situação de que nós temos sempre decisões colegiadas ali na empresa, né, então temos uma dificuldade, perfeito. Uma que me ocorre, em setembro do ano passado, nós tivemos uma dificuldade bem grande dentro da fábrica, e nós tivemos que reunir diversos setores da empresa para resolver, então, para além de, setor de qualidade, vai lá, vamos abrir, sei lá, uma reclamação, vamos abrir um documento, para muito além disso, o que nós vamos fazer a partir de agora para que a gente, sei lá, forneça ferramentas melhores, para que as pessoas não cometam os mesmos erros, para que a gente entenda onde esse processo foi parar, né, então foram feitas várias ações conjuntas e deu certo, né, acredito que trabalho em equipe, é isso aí. Márcia, uma questão que tu trouxeste esse aspecto das decisões colegiadas. Muitas vezes a tomada de decisão feita por uma equipe, ela acaba levando um tempo maior porque demanda ali discussões e acordos. Como fazer isso com uma diversidade de opiniões? Como que vocês trabalham esse aspecto de fazer a tomada de decisões de forma colegiada, coletiva? Isso é uma questão, assim, trabalhar reuniões ágeis, né, trabalhar métodos ágeis. Então, nós temos, de novo, uma equipe de tecnologia, uma empresa de tecnologia, os meninos são muito inclinados a essa questão de projetos, e aí a gente tem essa metodologia ágil bem presente na empresa. E aí, muitas vezes, isso é utilizado metodologias ágeis mesmo. Vamos lá, reuniões de meia hora, temos que sair com uma solução, e claro, né, gente, assim, eu acredito muito que tem N formas de fazer. O importante é que a gente tente, nem sempre a primeira solução vai ser assertiva, né, agora a gente não pode deixar daqui a pouco algo ou alguém sem retorno, essa é a questão, assim, hoje em dia no mundo do jeito que ele tá, muito ágil, tudo muito rápido, acontecendo com toda essa dinâmica,
muito importante a gente dar retorno mesmo, estar presente, né, com o cliente e tentando resolver. É muito mais na tentativa, às vezes, e óbvio, não vamos ficar na tentativa e erro, mas com o time que a gente tem capacitado do jeito que tem sim como buscar agilidade aí nos processos. Eu diria também, né, Márcia, que algo que é bem importante quando a gente fala das decisões compartilhadas, é porque quando a gente constrói uma decisão compartilhada e a gente já tem um espírito de equipe, uma equipe muito bem estruturada e fortalecida, nós temos o aspecto da confiança muito presente. Quando tem confiança, eu tenho também um pouco de desapego das minhas ideias e das minhas opiniões. Então, ou seja, eu tenho uma tendência muito mais natural de aceitar a diversidade, aceitar as diferenças, porque eu não estou preso àquilo que eu verdadeiramente acredito, porque eu consigo enxergar o todo, eu consigo ver o todo. Então, é muito importante essas decisões compartilhadas e construídas, porque a equipe verdadeiramente compra como dela. Não vem de ninguém. Então, a assertividade e a questão do desempenho, do comprometimento com essa ação é muito maior. Esse é um dos grandes segredos do trabalho em equipe, eu diria, um grande benefício, porque a equipe compra, quando eu construo junto com eles, construo junto com os membros dessa equipe, eles compram a ideia como se fossem deles, então isso com certeza é sucesso, tá certo. Ciandra, e o que fazer quando alguém contamina essa confiança que a equipe já construiu? Porque, eventualmente, a gente falou antes, pode entrar alguém novo na equipe, a equipe já está muito bem articulada, madura, mas essa pessoa tem um perfil diferente, às vezes tem um perfil muito individualista e que traz muita competitividade para o time, ou, de repente, não é uma contratação tão acertada, né? Não é uma contratação que executa a sua função corretamente. Como fazer se isso acontece? Infelizmente, o grupo naturalmente tira essa pessoa. Se o grupo está bem estabelecido, existe uma coisa que a gente chama de seleção natural. O grupo acaba expurgando esse tipo de comportamento porque ele entende que o coletivo é muito maior que o individual. Então, ou seja, normalmente essas pessoas acabam não conseguindo ficar nesse ambiente que é realmente de colaboração, que é de espírito de fazer as coisas diferentes, fazer junto, de enxergar o todo e não enxergar o individual. Isso é muito comum, eu sempre digo, né? A seleção natural, ela acontece. E, Márcia, quando a gente fala aqui, então, ainda sobre a tomada de decisão, as tomadas de decisões, né? Quando a gente fala sobre os colaboradores que estão externos ou que estão no trabalho remoto, existe alguma estratégia para incluir essas equipes, essas pessoas? Sim, nós procuramos sempre garantir que eles tenham acesso às mesmas oportunidades e informações dos que estão internos, né? Então, por exemplo, nós temos profissionais que estão em Florianópolis. Participou de uma reunião onde tem coffee break, ele vai receber coffee break na casa dele. E se ele estiver num coworking trabalhando, nós vamos mandar para aquele coworking. A gente só precisa alinhar com ele antes, isso é o setor de recursos humanos que faz, né? Alinha onde esse profissional vai estar, né? Para que a gente consiga enviar. Nós temos um profissional que está na China, né? Então, até isso, assim, em dezembro do ano passado, nós mandamos para ele um presente, porque nós temos 2 datas bem importantes na Inova, que é o aniversário da empresa, que é em maio. A Inova está fazendo 28 anos agora. Então, em maio, agora, a gente Parabéns. tem uma festa de aniversário. Obrigada. E aí, nós presenteamos os profissionais que têm tempo de empresa, né? E em dezembro, que é os encerramentos. Nessas ocasiões, a gente, além disso, faz o possível, né, para que essas pessoas estejam presentes. Porque é importante, é um marco, né? É bem importante. Então, com certeza, nosso empenho é para que eles se sintam em casa, se sintam pertencentes, né? E, óbvio, canais de comunicação funciona, eles recebem todas as comunicações internas também. Perfeito. Pois é, e quando a gente fala em conhecer melhor os times, promover a integração, incluir todo mundo, até quem está fora da sede, quem está na China, né? Não dá para a gente deixar de citar aí o Vibe, que é um sistema da Metadados que oferece uma visão completa dos times. Pois é, olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes.
é a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12 Box. Integrada ao Portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E aí, quer saber mais? Então acesse lá metadados.com.br e solicite aí uma demonstração. A gente vai deixar também o link na descrição aqui do vídeo. Dando sequência então aqui para o nosso bate-papo, meninas, como é que a gente pode equilibrar autonomia individual com um senso de responsabilidade coletiva? Eu acredito que no alinhamento de expectativas e de papéis, né? Entendendo o que é meu e o que é do todo. Então, quando todo mundo conhece o seu papel, tem clareza do que precisa ser feito, entendendo quais são as suas entregas individuais, tendo muito foco no resultado do todo. Porque em alguns momentos eu vou ter que abrir mão da minha entrega para pensar no todo, né? Então eu tenho que ter muita clareza do que isso representa, e isso tem que vir de cima, como disse a Márcia, né? Porque se isso não vier de cima, eu vou ser cobrada por aquilo que eu não entreguei em termos individuais, né? Então eu diria que tem que ter muita clareza, tem que ter muita fluidez no que é meu e no que é do todo, na minha fatia no todo, né? Márcia, vocês já conseguiram aí na empresa fazer esse tipo de equilíbrio ou ainda é um desafio em algum momento? Interessante, nós, há uns 2 anos atrás, eu acredito, por aí, nós fizemos um trabalho de como as pessoas viam a empresa e depois como a direção, né, imaginava que deveria ser. E aí nós tentamos fazer um cruzamento desses dados, dessas informações. Foi muito importante, porque isso é alinhamento de expectativas, né? Eu entendo que nós temos que contratar conforme a cultura da empresa. Isso é o passo 1 para a Inova, assim. Então, nós sabendo quem é a Inova e o que a direção gostaria da empresa. Então, assim, como a direção enxerga e quem a empresa é pelas pessoas que estão ali, o que a gente faz? A gente tem uma forminha de pessoas, né? Então, nós contratamos conforme aquela cultura. E chegando ali, o que a gente oferece, por ser uma empresa de tecnologia, é um ambiente que ele é inclusivo, ele é um ambiente flexível, né? É importante para o nosso público essa flexibilidade. Mas aí, eu sempre digo, depois que tu contratou certo as pessoas, fica muito melhor de tu dar alguns alinhamentos, né? Aí são poucas coisas, as rotas são menores daqui a pouco de conversão ou de direção. Eu acho que entra na linha do que a gente falou da seleção natural, né, Márcia? A gente já conversou sobre isso no passado e a gente disse que quando a empresa não contrata baseado nos valores dela, a probabilidade desse profissional não ficar é muito grande. Ciandra, e a gente falou um pouco sobre a questão das empresas terem que trabalhar ainda muito isso, da gente ainda ter um perfil das pessoas que não chegam preparadas para trabalhar em equipe. A gente também vê, principalmente nas redes sociais, um boom, assim, de pessoas ensinando a ter alta performance. Isso muitas vezes é o que tu tem que fazer individualmente para tu aparecer mais ali, né, ter mais visibilidade na empresa. Então, isso muitas vezes escanteia mesmo o trabalho em equipe. Como que a gente pode fazer para criar
lá talvez desde a escola, ou talvez desde que a gente começa a educar os nossos filhos, né, para que eles tenham também essa percepção de que quando eles chegarem no mercado de trabalho, eles vão precisar trabalhar em equipe para fazer melhores entregas. Como ter um sistema, talvez, social, educacional, mais voltado para isso e também facilitando depois o mercado de trabalho. Essa questão da alta performance, ela vem de encontro, eu acho que é uma questão de nós interpretarmos ela de forma diferente. Ela vem muito com a questão da minha performance, da minha entrega, da minha competitividade, né? Eu vejo que isso é algo que deveria mudar dentro das escolas ainda, que já vejo um movimento acontecendo em algumas escolas particulares, principalmente aqui da nossa região. Nossa região, gente, só para situar aqui, a Sandra falou antes também, é aqui na Serra Gaúcha, onde a gente grava nosso podcast, Caxias do Sul, onde a Metadados está localizada, mas para quem nos ouve também é importante para entender. Isso, na nossa região aqui da Serra Gaúcha, nós já temos escolas que estão trabalhando muito a questão da inteligência emocional, né? Então, ou seja, programas que acabam fazendo com que as pessoas entendam, que as crianças entendam que elas precisam ter esse domínio emocional para elas entenderem que elas precisam performar, mas que elas têm que enxergar o todo, né? Então, eu diria que as escolas deveriam mudar e mostrando realmente, efetivamente, que não é a melhor nota, né, que não é o melhor trabalho, e sim que a gente pode construir juntos. Então, eu vejo que nós já estamos entrando numa era em que as escolas já estão colocando algumas disciplinas, apesar que o nosso método de ensino ele precisa mudar, ele já está, digamos assim, eu diria que ele já está bastante primitivo, né, mas isso tem que acontecer dentro do ambiente escolar ainda, porque dentro de casas, a educação também ela é muito individualista. A gente acaba trabalhando muito sobre isso, né? Então, eu vejo que isso tem que acontecer dentro das escolas, trabalhar com esses jovens, né? Que entendam realmente, que eles possam experimentar o que é viver em time, né? O que é... E o esporte traz muito isso. Eu acho que isso é importante também incentivar que eles pratiquem esportes, que eles façam parte de times para eles poderem experimentar que a performance, porque um atleta de alta performance, ele vai performar muito bem sozinho, mas ele é único dentro de um universo. Então, quando o time perde, não é ele que perde, o time perdeu, né? Quando o time ganha, não é ele que ganhou, não foi ele que fez o gol, é o time que fez o gol. Então, eu acho que seria muito importante a gente estimular esportes coletivos, né? E trabalhar muito a educação das crianças nas escolas, né? E olha só, Sandra, inclusive como estamos conectados aqui, a gente teve já um episódio aqui nessa terceira temporada do Talks falando sobre alta performance e fazendo um link aí, um gancho com os atletas também. Eu diria que o esporte é o que ele mais ensina em termos de performance, de alta performance. Mas ele ensina alta performance, sim, o meu jogo mental, a minha gestão emocional, mas pensando no coletivo, né? A não ser que sejam esportes que sejam individualistas mesmos, mas para espírito coletivo não tem nada melhor que o esporte. Eu lembrei agora de uma história minha na escola. Quando uma vez eu tive que fazer, era um trabalho individual, cada pessoa tinha que fazer o seu, né? Cada aluno tinha que desenvolver o seu, e era na parte de educação artística. Eu nunca fui uma excelente aluna de educação artística, era uma aluna ali na média, mas eu me dediquei muito àquele trabalho, era desenhar mesmo, eu tinha que fazer, enfim, um desenho, e eu tirei uma nota excelente, eu fui muito bem naquele trabalho, que demonstra que quando a gente se dedica, a gente pode ir bem até em coisas que a gente não é tão bom. Mas, enfim, eu fui muito bem naquele trabalho e eu tirei uma nota superior do que a minha colega, que ela sempre ia muito bem em todas as disciplinas, assim. Ela era aquela aluna super CDF. Não sei se hoje fala assim ainda, mas na minha época falava CDF. Altas habilidades, eu acho que hoje se fala. Eu não sei se ela era altas habilidades, porque ela era muito esforçada mesmo. Não sei se ela chegava a ter altas habilidades, mas ela era muito esforçada para ir bem em todas as disciplinas. Mas, enfim, ela chorou. Ela chorou porque eu tirei uma nota maior do que ela naquele momento. Então, assim, eu acho que isso também traz um pouco, né? Não pela história em si, mas isso não acontece uma vez na escola, acontece várias vezes com outras pessoas. Da gente ficar ressentido porque uma pessoa tirou uma nota maior ou porque tal grupo foi melhor. E, às vezes, também a gente precisa aprender a compartilhar das vitórias que não são as nossas, né? Exatamente.
E quando a gente fala aqui, então, sobre comunicação, né, falando em compartilhar com outras pessoas, né, quando a gente fala sobre comunicação interna, de que forma que ela influencia na qualidade do trabalho em equipe? Eu diria que ela é o fio condutor de tudo, né? É o fio que costura tudo isso, porque quando eu tenho confiança, que eu falei que é um pilar extremamente importante do trabalho em equipe, né? Quando eu tenho confiança, o segundo pilar é a comunicação, porque se eu consigo comunicar de forma clara, de forma genuína, verdadeira, eu não gero ressentimentos, eu não gero ruídos, né? Então, ou seja, a coleguinha podia ter dito, eu não me senti legal, enfim, mas ela não soube expressar da forma certa, ela se comunicou da forma que ela sabia, né? Que era expressando a frustração dela através do choro. Então, muitas vezes, quando eu consigo ter essa confiança e consigo trabalhar esse aspecto de comunicação clara e efetiva, eu consigo fazer essas costuras que ficam, dessas arestas que ficam faltando, né? Então, eu diria que ela é tudo, ela é o segundo pilar mais importante que tem de um trabalho em equipe. Ela vai fazer com que exista clareza, ela vai fazer com que as expectativas sejam atendidas e que eu consiga lidar também de uma forma tranquila com aqueles feedbacks que não são tão legais, né? Que muitas vezes são oportunidades. Então, eu diria que ela é a chave de tudo. Qual que é o pilar principal mesmo? Confiança. Confiança. Eu vejo também uma questão de amadurecer as emoções nesse processo. Porque a criança, né, vocês eram crianças, ela chorou porque ela não soube expressar. Então, com o passar do tempo, a tendência é que a gente amadureça isso e saiba se comunicar. É a tendência. É a tendência, né? É importante que a gente consiga fazer esse processo, né? Infelizmente, talvez muita dessa dificuldade venha também dessa limitação individual que as pessoas têm de evoluir, né, emocionalmente. É que, na verdade, para a gente poder lidar com as nossas emoções, a gente precisa ser vulnerável, né? A gente precisa entender que vulnerabilidade não é uma coisa ruim. Aceitar. Né? E até poder chorar às vezes. Exatamente, né? Tem um livro que traz muito forte isso e que eu recomendo para todos os líderes, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Já foi muito recomendado esse livro aqui. Se alguém ainda não leu, gente, por favor, né? Tá na hora de comprar e ler. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que ele traz muito essa questão da liderança e dessa questão de performance de time, entender que é isso, né? Então, eu diria que para a gente conseguir ter domínio das emoções, a gente precisa se deixar ser vulnerável. E isso não é uma coisa que a gente também aprendeu a ser, né? Então, sem sombra de dúvida, se não ler o livro, tem que ler. Márcia, Ciandra, existe algum tipo de cultura organizacional específico que favorece o verdadeiro espírito de equipe? Márcia, tu quer falar? Olha, eu não sei se é específico, eu sei que existem ferramentas para isso. Como que a gente faz lá na empresa, né? Eu acredito que uma das coisas um dos maiores superpoderes que nós temos é perguntar o que as pessoas estão esperando. Porque se a gente contrata certo, né? Se nós temos bons times, se nós temos bons líderes alinhados com a cultura da empresa, tu tem bons profissionais, e aí entra a história da confiança de novo. Por que não perguntar para essas pessoas o que elas estão querendo saber, né? O RH não precisa intuir as coisas ou saber de tudo, né? Mas acho que faz parte da área de recursos humanos ter esse olhar, né? E fazer pesquisa de tudo, assim, vamos perguntar para as pessoas o que elas estão esperando, o que elas estão desejando. Então, acredito que seria essa uma ferramenta interessante. E eu complementando, né, o que a Márcia trouxe, eu acho muito importante a gente ter uma cultura de transparência e uma cultura de não procurar culpados quando existem erros. Porque quando a gente está falando de trabalho em equipe, muitas vezes a gente tem que... a equipe vai errar, né? E quando a equipe vai errar, que eu possa dar um suporte para ela entender que ela tem que errar rápido e corrigir rápido. Então, eu diria que tem que ser uma cultura que não pode ser muito punitiva, tem que ser uma cultura que permita errar, que permita inovar, né? Como a Inova é uma empresa também de inovação, eu acho muito importante isso, eles permitem com que as pessoas errem. Né? Então, eu diria que é muito importante essa questão de ser uma cultura de transparência, uma cultura de perguntar, de incluir as pessoas nas decisões, mesmo que essas decisões muitas vezes não sejam as mais acertadas, mas que tenha a possibilidade de a gente acertar rápido. Eu acho que essa é a cultura que prevalece muito quando a gente está falando de trabalho em equipe.
Perfeito. Nós falamos muito lá na empresa no R rápido para errar barato, né? Então, é um pouco disso, assim. Isso é bem latente para nós. Que não tem, né, pessoal, assim, quando tu desenvolve produtos, que é o caso da empresa que tem pesquisa e desenvolvimento, ele não vai nascer perfeito, né? Ele vai nascer com algumas questões e a gente tem que ir corrigindo. Isso é um processo, então, muito importante a fala da Ciandra. Meninas, a gente está aqui se encaminhando para o final do nosso bate-papo. E antes de encerrar, seguindo a tradição do Talks, eu vou pedir para vocês compartilharem dicas, pode ser de filme, de série, algum livro, algum conteúdo que contribua aqui para o episódio de hoje. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Flávia, sabia que a gente tem uma autora aqui entre nós? Muito bom. Pois é, Gosto Ciandra. muito. Traz uma palhinha aí pra gente. Na verdade, eu sou coautora de 6 livros já. Uau. Eu trabalho em um projeto bem importante nacionalmente que se chama Mulheres Extraordinárias, onde elas contam suas histórias verdadeiras da vida real, de transição de carreira, de aspectos de liderança, enfim. Então, eu tenho esses 4 livros já publicados e tenho mais 2 livros que falam sobre treinadores, que é um livro de liderança onde eu trago dicas de liderança na prática, de trabalho em equipe, enfim. Então, eu tenho hoje 6 livros publicados como coautoria, né? Então, são livros bem interessantes, assim, que eles despertam muito o protagonismo das pessoas, né? Os aspectos de liderança. Então, são livros que hoje eles são publicações que eu tenho só comigo, né, na editora também, mas são livros que fazem provocações muito interessantes nessa linha do protagonismo, nessa linha de trabalho em equipe, liderança, enfim, né. E quem quiser ler esses livros, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, que eu disponibilizo. E como te encontra nas redes sociais? @Ciandra Menegola. A gente vai deixar também na descrição do vídeo aí. Isso. Muito bem. O contato da Ciandra. Mais alguma dica? Eu tenho uma dica que eu gostaria de dar, que eu tô recomendando muito. Não basta ela escrever os livros, né? Você conta ela. Eu estou recomendando muito uma série que eu acho que ela tá muito em alta, que é a Ted Lasso. Muito importante para entender a importância do trabalho em equipe e do papel do líder no projeto do trabalho em equipe. Porque, assim, o trabalho em equipe ele é muito importante, mas o papel do líder no projeto é de suma importância. Então, essa série está dando lições de liderança, porque a gente, às vezes, confunde, né, que o líder ele precisa saber tudo, ele precisa conhecer o processo. Não. É um treinador que não conhece de futebol e treina um time de futebol. Então, eu diria, assim, que é uma dica muito quente para quem quer se desenvolver. Legal, todo mundo gosta de série, né? É uma série muito bacana. Márcia, alguma dica aí pra gente? Eu gosto bastante de ler e vou dar uma dica que foi a Ciandra até que me deu, assim, ultimamente nós estávamos lendo A Arte de Liderar, né, da Brené, que é maravilhosa, mas tem O Poder da Vulnerabilidade também, que é excelente, é da mesma autora, e eu super indico que o pessoal leia. Aliás, eu indico que para quem trabalha com pessoas, leiam, né? É muito importante a gente ter repertório e gostar de gente. Isso é muito importante, assim. Eu tenho uma premissa que para trabalhar comigo tem que gostar de pessoas, tem que gostar de lidar com problemas, sim, porque pessoas são imperfeitas e nós precisamos fazer tudo isso com muito amor e carinho, né? Porque o mundo está pedindo. E é desafiador, né? Nossa, todos os dias. Flá. Bom, minha dica de hoje não é do mundo corporativo, mas assim, eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente falou hoje, que é trabalho em equipe, que é tanto o livro quanto o filme Ensaio sobre a Cegueira. Ele fala sobre como a sociedade se torna um caos com o individualismo, mas principalmente quando as pessoas se unem, como elas conseguem restabelecer alguns vínculos e restabelecer uma forma de viver mais saudável. Então, assim, existem outros olhares, claro, sobre o livro, sobre o filme, mas esse é o meu olhar.
E eu sou apaixonada mesmo por essa obra. Primeiro assisti o filme, depois li o livro, que é do Saramago, um autor consagrado. E muita gente pode pensar que é difícil de ler, mas não, porque não tem pontuação nesse livro, né? Mas é um livro muito fluido, muito bom de ler e que traz um aspecto muito humano, assim, vai muito no fundo do ser humano e que a gente consegue correlacionar com isso, com o quanto a gente é feito para viver socialmente. Sempre dicas muito boas aqui no Talks. Ciandra, Márcia, Flávia, muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. A gente que agradece. Eu que agradeço a oportunidade. E a você Agradeço que nos acompanhou, muito obrigada também. E a gente quer saber, você deixa aí nos comentários qual que foi o maior desafio do trabalho em equipe que você já passou e como que superou. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, deixa também a sua sugestão de pauta aqui nos comentários para os próximos episódios, ok? Nos vemos no próximo Talks. Até lá!